Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Oi, Elaine, bom dia, tudo bem? Que bom você estar aqui, honra, que honra. Bom, eu quero fazer então um convite 335 da nossa leitura. Já fazem 335 dias que nós estamos lendo a Bíblia e nosso plano de leitura é até o dia 365, seria o ciclo de um ano, né, de leitura da Bíblia. E se você que está aqui e vai inclusive assistir depois, né, outras pessoas assistem depois, porque a gente deixa gravado aqui, eu vou te dar o acesso aqui no final, tanto a leitura do dia anterior, quanto a playlist desses 335 dias. Então você pode assistir a hora que você quiser, acompanhar a hora que você quiser. Nós estamos chegando no final, né? Bem no finalzinho, faltando aí 30 dias para a leitura, né? Mais 30 dias. Mas aqui não é sobre o tempo, né? Mas é sobre conhecer a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, ela contém, né? Não contém, na verdade, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia a gente segue e entende que ela é a verdade para nossas vidas. Nós estamos lendo o livro de Ezequiel, estamos terminando o livro também. Tem esse dia e mais um, se Deus permitir, a gente vai concluir o livro de Ezequiel. E a gente está lendo de um modo diferente a Bíblia, né? Nós estamos intercalando vários livros, e isso está nos ajudando a até compreender melhor a vontade de Deus. E o que é interessante? A própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? E vem pelo ouvir o quê? Ouvir da palavra de Deus. Então, na medida que a gente foi lendo, né, e vai lendo, a gente vai tendo fé, a gente vai acreditando mais e mais em Deus, e a gente vem conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Nada como ter um pai, né? Deus é como um pai para um filho, ou para uma filha. Quando eu falo filho, estou dizendo em todos os aspectos. E como é bom saber que tem um pai que te ama, que quer o melhor para você e quer nos dar as direção para nossas vidas. E aí muitas vezes a gente não dá ouvido, a gente quer fazer do nosso próprio jeito, a gente quer ser o nosso próprio Deus, né? A gente prioriza outras coisas. E então a importância de a gente ler, né? Compreender, conhecer a vontade de Deus. Bom, Ezequiel, ele é um profeta de Deus, né? Ele é um homem escolhido por Deus, então Deus fala através dele ao povo judeu, né? Aonde a gente viu, né, ao longo desse livro, que Ezequiel estava no período, na época do Império Babilônico. Então foi aonde a Babilônia invade Jerusalém e destrói, né, tudo lá, a cidade, exilia as pessoas e inclusive destrói o grande templo, né? É o templo de adoração, o lugar aonde Deus se relacionava com o povo. E nos últimos dias de leitura, a gente viu o, o, os remanescentes, aqueles que permaneceram, né, fiel a Deus. Então Deus vai retornar com esse povo para Jerusalém e vai reconstruir o templo. E aí a gente viu recentemente, nas últimas leituras, os detalhes que o Ezequiel recebeu de Deus para a reconstrução do templo. E isso vai acontecer, porque a gente já leu, né, em outros livros, isso vai acontecer num próximo império, que é o Império Persa, né? Onde a Babilônia cai e aí vem o Império Persa. Depois do Império Persa vem o grego, depois do grego vem o romano, né? Que foi o último império grande, aonde Jesus veio na época do Império Romano, há mais de 2000 anos atrás. Nós vamos ler o capítulo 44 hoje, 45 e 46, tá bom? Então acompanha comigo a leitura. Aí eu estou fazendo uma introdução aqui. E agora ele vai, nas últimas leituras, só para a gente compreender o contexto,
ele dá os detalhes da reconstrução do templo, e agora ele fala sobre algumas as atividades que tinham que ser exercidas, né, no templo. E agora ele vai começar no capítulo 44 falando sobre levitas e sacerdotes. Então são homens escolhidos para poder cuidar, né, dos seus afazeres, vamos dizer assim, né, trazendo numa linguagem bem simples, os afazeres, né, do templo, da adoração. Isso lá, né, há alguns milhares de anos. Depois disso, versículo 1, o homem me levou de volta à porta leste do muro externo do templo, mas ela estava fechada. Então o Senhor me disse: esta porta deve permanecer fechada, nunca mais será aberta. Ninguém jamais abrirá, nem passará por ela, pois o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Portanto, permanecerá sempre fechada. Somente o príncipe pode se sentar junto a essa entrada para comer na presença do Senhor, mas só pode entrar e sair pelo pórtico da entrada. Então o homem me levou para a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto no chão. Então o Senhor me disse: filho do homem, preste atenção. Use os seus olhos e seus ouvidos e escute atentamente tudo que lhe digo acerca das regras no templo do Senhor. Observe com atenção os procedimentos para o uso das entradas e saídas do templo e transmita a esses rebeldes, o povo de Israel, esta mensagem do Senhor soberano. O povo de Israel basta de seus pecados detestáveis. Vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos para dentro de meu santuário, gente incircuncisa de corpo e coração. Com isso, profanam meu templo, enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue dos sacrifícios, além de todos os seus outros pecados detestáveis. Vocês quebraram minha aliança. Em vez de guardar minhas ordens sobre as coisas sagradas, contrataram estrangeiros para realizar o serviço de meu santuário. Portanto, assim diz o Senhor soberano: nenhum estrangeiro, nem mesmo aqueles que vivem no meio do povo de Israel, entrará em meu santuário se não tiver sido circuncidado de corpo e coração. E os homens da tribo de Levi, que abandonaram quando Israel se afastou de mim para adorar ídolos, sofreram as consequências de seus pecados. Ainda poderão ser guardadas do templo e das portas, poderão abater os animais trazidos para os holocaustos e estar presentes para servir o povo. Contudo, incentivar o povo a adorar ídolos e fazer Israel cair em pecados profundos. Por isso, jurei solenemente que eles sofrerão as consequências de seus pecados, diz o Senhor soberano. Não se aproximarão de mim para me servir como sacerdote. Não tocarão em nenhuma das minhas coisas sagradas, nem nas ofertas sagradas, pois carregarão a vergonha de todos os pecados detestáveis que cometeram. Cuidarão do templo e serão encarregados do trabalho de manutenção dos serviços gerais. Contudo, os sacerdotes e levitas da família de Zadok continuarão a servir fielmente o templo quando Israel me abandonou. Eles me servirão, estarão à minha presença e oferecerão a gordura e o sangue do sacrifício, diz o Senhor soberano. Somente eles entrarão em meu santuário e se aproximarão de minha mesa para me servir. Eles cumprirão todas as minhas ordens quando entrarem pela porta para o pátio interno. Vestirão somente roupas de linho, não serão vestes alguma de lã enquanto estiverem de serviço no pátio interno ou no templo propriamente dito. Usarão turbantes de linho e as roupas de baixo de linho. Nunca vestirão roupas que os façam transpirar. Quando voltarem ao pátio externo, aonde o povo está, removerão as vestes que usarão enquanto me servem. Deixarão essas vestes nas salas sagradas e vestirão outras roupas a fim de não colocar ninguém em perigo ao consagrá-lo indevidamente por meio das vestes. Não rasparão a cabeça e nem deixarão o cabelo comprido demais, antes os manterão aparado. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio interno. Poderão escolher a esposa somente entre as virgens de Israel ou entre as viúvas dos sacerdotes. Não se casarão com outras viúvas nem com as mulheres divorciadas. Ensinarão ao meu povo a diferença entre sagrado e profano, entre cerimonial, puro e impuro. Servirão como juízes para resolver desentendimentos entre os membros de meu povo.
Suas decisões serão baseadas em meus estatutos, e eles mesmos obedecerão a minhas instruções e os meus decretos em todas as festas sagradas e se certificarão de que os meus sábados sejam separados como dias santos. O sacerdote não deverá se contaminar por se aproximar de uma pessoa morta, a menos que seja seu pai ou sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã não casada. Nesses casos, será permitido que se torne impuro. Mesmo assim, se poderá retomar seus deveres no templo depois de se purificar cerimonialmente e esperar 7 dias. No primeiro dia em que voltar ao trabalho e entrar no pátio interno no santuário, apresentará uma oferta pelo pecado por si mesmo, diz o Senhor soberano. Os sacerdotes não terão propriedade e nem porção alguma de terra, pois eu sou a sua herança. Seu alimento virá das ofertas e sacrifícios que os israelitas trouxeram para o templo. As ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Tudo que for consagrado para o Senhor pertencerá aos sacerdotes, os primeiros frutos maduros, e todas as ofertas trazidas irão para os sacerdotes. As primeiras porções serão entregues aos sacerdotes para que os lares de vocês sejam abençoados. Os sacerdotes não comerão carne de qualquer ave ou animal de que morrer de causas naturais ou que for morto por outros animais. E a gente encerra 44. A gente viu como deve ser o proceder dessas pessoas que cuidam das ordens do culto naquela época, né? E é interessante porque eu trago aqui um paralelo da Arca de Noé, eu fiz isso, né? Recentemente. Arca de Noé, né? A época do templo e hoje, né? Na era de Jesus, que nós somos o templo de Deus, né? E eu fiz essa correlação para a gente entender. Mas a gente está lendo a época, né, a história de como Deus estava organizando para que ele pudesse se relacionar com o povo. Capítulo 45, sobre a divisão da terra. Quando vocês repartirem a terra entre as tribos de Israel, separem uma parte para o Senhor como sua porção santa. Ela terá 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Uma parte dessa terra, com 250 metros de cada lado, será separada para o templo. Ao redor dela haverá um espaço aberto, com 25 metros de largura. Dentre essa área santa maior, separe uma porção de terra com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Dentro dela ficará o santuário, o lugar santíssimo. Essa área será santa, separada para os sacerdotes que servem ao Senhor no santuário. Ali ficarão suas casas, o meu templo, a faixa de terra sagrada do lado dela, também com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura, será destinada às casas dos levitas que trabalham no templo. Será propriedade deles e um lugar para os seus povoados. Junto à área Santa Maior haverá uma faixa de terra de 12,5 km de comprimento e 2,5 km de largura. Ela será separada para uma cidade aonde quer um em Israel poderá morar. 2 faixas de terra serão separadas para o príncipe. Uma delas fará divisa com o lado leste das terras sagradas e, com a cidade, a outra fará divisa com o lado oeste. As divisas no extremo leste e no extremo oeste das terras do príncipe ficarão juntas às divisas leste e oeste do território das tribos. Essas porções de terra serão separadas para o príncipe, aonde os meus príncipes não oprimirão mais meu povo. Distribuirão o restante da terra entre o povo e separarão uma parte para cada tribo. Versículo 9. Regras para os príncipes. Assim diz o Senhor soberano: Basta, príncipes de Israel, parem com a violência e a opressão e façam o que é justo e certo. Parem de expulsar meu povo de suas casas, diz o Senhor soberano. Usem somente pesos, medidas e balanças honestos para secos e líquidos. O homer será a unidade padrão para medir volume, e o efa e o bato medirão cada um 1/10 de homer. A medida padrão para pesos será ciclo de prata. Um ciclo consistirá em 20 geras, e 60 ciclos corresponderão a uma mina. Esta oferta que vocês entregarão ao príncipe, um cesto de trigo ou uma cevada para cada 60 cestos que colherem,
1/100 de azeite e uma ovelha ou um bode para cada 200 de seus rebanhos em Israel serão ofertas de cereal, holocaustos de ofertas de paz, que farão expiação por aqueles que apresentarem, diz o Senhor soberano. Todo o povo de Israel levará essas ofertas ao príncipe e caberá ao príncipe fornecer as ofertas apresentadas nas festas religiosas, nas comemorações da lua nova, aos sábados e outras ocasiões semelhantes. Ele providenciará as ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereal, as ofertas derramadas e as ofertas de paz para fazer expiação pelo povo de Israel. Assim diz o Senhor soberano: no primeiro dia do primeiro mês de cada ano, vocês sacrificarão um novilho sem defeito para purificar o templo. O sacerdote pegará sangue dessa oferta pelo pecado e aplicará aos batentes da porta do templo, aos 4 cantos da borda superior do altar e os batentes da entrada do pátio interno. Vocês farão o mesmo no 7º dia do ano novo, em favor de qualquer um que houver pecado sem intenção ou por ignorância, assim a purificarão o templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês celebrarão a Páscoa. Essa festa durará 7 dias. O pão que comerem durante esses dias será feito sem fermento. No dia da Páscoa, o príncipe fornecerá um novilho como oferta pelo pecado em favor de si mesmo e do povo de Israel. Cada dia, durante 7 dias de festa, ele preparará um holocausto para o Senhor com 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito. Também apresentará cada dia um bode como oferta pelo pecado. O príncipe fornecerá um cesto de farinha como oferta de cereal, um jarro de azeite com cada novilho e cada carneiro. Durante 7 dias da festa das cabanas, que ocorrem a cada ano no 15º dia do 7º mês, o príncipe fornecerá esses mesmos sacrifícios como oferta pelo pecado, holocaustos e ofertas de cereal, bem como a quantidade requerida de azeite. Isso tudo aconteceu, né, há milhares de anos, quando houve a libertação do povo, né, do deserto, a libertação do povo do Egito, né, e a partir dali eles comemoram a Páscoa todos os anos, né, o povo judeu, relembrando dessa libertação da escravidão, né. Hoje nós temos Jesus como o maior sacrifício, né, e a gente celebramos a Santa Ceia do Senhor todo domingo, lembrando do sacrifício de Jesus na cruz para nos libertar de quê? Não da escravidão mais física, mas da escravidão dos nossos pecados, né? Daquilo que nos aprisiona. Capítulo 46, a gente vai encerrar a leitura nesse capítulo, versículo 1 diz assim: Assim diz o Senhor soberano: a porta leste do pátio interno ficará fechada durante 7 dias de trabalho da semana, mas será aberta aos sábados nas comemorações da lua nova. O príncipe entrará pelo pórtico da entrada, vindo de fora, ficará em pé junto ao batente da porta, enquanto o sacerdote apresenta os holocaustos e as ofertas de paz. Ele se curvará em adoração na passagem de entrada e depois sairá por onde entrou. A porta não será fechada até a tarde. O povo se curvará e adorará ao Senhor junto a essa porta aos sábados e às comemorações da lua nova. A cada sábado, o príncipe apresentará ao Senhor um holocausto de 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeitos. Apresentará uma oferta de cereal e de um cesto de farinha com um carneiro e a quantidade de farinha que puder com cada cordeiro. Também oferecerá um jarro de azeite para cada cesto de farinha. Nas comemorações da lua nova, trará um novilho, 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeitos. Junto com o novilho, apresentará um cesto de farinha da melhor qualidade como oferta de cereal. Junto com o carneiro, apresentará outro cesto de farinha. Junto com cada cordeiro, apresentará a quantidade de farinha que desejar. Para cada cesto de farinha, oferecerá um jarro de azeite. Quando o príncipe entrar, virá pelo pórtico e sairá por onde entrou. Mas quando o povo entrar pela porta norte para adorar o Senhor durante as festas religiosas, sairá pela porta do sul. E quem entrar pela porta do sul, sairá pela porta do norte. Ninguém sairá pela mesma porta por onde entrou, mas sempre pela porta oposta. O príncipe entrará e sairá
com o povo nessas ocasiões. Portanto, nas festas especiais e nas festas sagradas, a oferta de cereal será um cesto de farinha da melhor qualidade para cada novilho, mais outro cesto de farinha para cada carneiro e a quantidade de farinha que o adorador desejar oferecer com cada cordeiro. Para cada cesto de farinha será apresentado um jarro de azeite. Quando o príncipe oferecer voluntariamente ao Senhor um holocausto ou uma oferta de paz, a porta leste do pátio interno será aberta para ele, e ele oferecerá os sacrifícios como faz aos sábados. Então ele sairá e a porta será fechada. A cada manhã vocês oferecerão um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocaustos ao Senhor. Junto com ele, apresentarão ao Senhor uma oferta de cereal com a sexta parte de um cesto de farinha e 1/3 de jarro de azeite para umedecer a farinha da melhor qualidade. Este será um decreto permanente para vocês. O cordeiro, a oferta de cereal e o azeite deve ser apresentado como sacrifício diário para cada manhã sem faltar. Assim diz o Senhor soberano: se o príncipe der um pedaço de terra para um de seus filhos como herança, pertencerá a ele e os seus descendentes para sempre. Mas se o príncipe der um pedaço de terra de sua herança para um de seus servos, o servo manterá apenas o ano do jubileu, né? Que é o ano do perdão, né? Nessa ocasião, a terra voltará para o príncipe, contudo, aquilo que o príncipe der aos seus filhos sempre será permanente. Além disso, o príncipe não poderá tomar a propriedade de ninguém à força. Se ele der propriedade aos seus filhos, terão de ser de suas próprias terras, pois não quero que meu povo seja despejado de suas propriedades. Depois disso, o homem me levou pela entrada ao lado da porta e me conduziu às salas sagradas reservadas para o sacerdote. E o que ficava voltada para o norte mostrou-me um lugar de extremidade a oeste dessas salas e explicou: aqui os sacerdotes cozirão a carne das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado e assarão o pão feito com a farinha das ofertas de cereal. Farão isso aqui para não ter que carregar o sacrifício pelo pátio externo e correr o risco de consagrar o povo indevidamente. Então, ele me levou de volta para o pátio externo e me conduziu a cada um dos seus 4 cantos. Em cada canto vi uma área cercada. Cada uma dessas áreas cercada tinha 20 metros de comprimento e 15 metros de largura, e era rodeada por um muro. Ao longo da parte interna desses muros havia uma saliência de pedra, com lugares para acender fogo debaixo da saliência em todo ao redor. O homem me disse: estas são as cozinhas, aonde os assistentes do templo cozinharão os sacrifícios oferecidos pelo povo. E aí a gente assim, então, né, encerra a leitura 335, né, a gente vê os detalhes que Ezequiel recebe, né, do Senhor, né, de como vai ser, né, tanto não só as medidas, os lugares, o que vai ser feito, como vai ser feito, o que cada um deve fazer, aonde deve entrar, por onde deve sair, e por quê, né? Por que Ezequiel? Por que Deus dá todos esses detalhes para Ezequiel? Porque o texto, né, o livro dá ênfase nisso. De novo, Deus quer se relacionar com o seu povo, né? E quando eu falo seu povo, todos aqueles que se inclinaram para o Senhor, né? Da mesma forma, né, que Jesus, né, vem como um sacrifício, como nós somos um templo do Espírito Santo, Deus quer nos relacionar através do seu Espírito, né? Através do quê? Da leitura, da oração, do jejum, da adoração, do louvor a Deus. Então a gente encerra, né, essa leitura 335, que se Deus permitir a gente vai ler 2 capítulos só amanhã, bem curtinhos, que vão encerrar o livro de Ezequiel, né? O livro de Ezequiel então encerra com os remanescentes, né, com o retorno desse povo para reconstruir o templo. A paz, estou assistindo pela primeira vez. Pamela, seja bem-vinda, Pamela. Só para fazer uma contextualização, Pamela, para você, nós estamos hoje lendo o finalzinho do livro de Ezequiel, né, do Velho Testamento. Ezequiel é um profeta escolhido por Deus, né,
para poder falar com o povo. E ele está falando na época do Império Babilônico, onde a Babilônia vai invadir Israel, né, inclusive por decreto de Deus, porque o povo, né, judeu, estava desobedecendo, estavam adorando outros deuses. Então tudo isso a gente leu, né, esses últimos dias. Nós estamos no dia 335 da nossa leitura e o nosso plano é ler 365 dias. Mas você pode ficar comigo aqui até o final, né? Depois do final desse vídeo, eu salvo o vídeo, né? E eu subo esse vídeo no nosso canal. E aí lá no final do vídeo você pode então acessar os cards aqui na tela no final, que vai te levar à leitura do dia anterior e também a playlist de todos esses dias que você pode ouvir a hora que você quiser, pode acompanhar a leitura, você pode compartilhar com outras pessoas. Eu não sei, né, o que te trouxe até aqui, se alguém te convidou, enfim, mas você também pode convidar outras pessoas. E se você, Pamela, ou como outra que está aqui, que ainda não foi inscrito no canal, se quiser ser notificado de forma gratuita, também vai ter uma imagem minha no meio, você pode clicar, se inscrever no canal e ativar então o sininho, né? Esses recados eu estou dando, geralmente eu dou no final do vídeo, mas você também pode deixar aí seu joinha, né, o seu like se você gostar, porque aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante e manda para outras pessoas esse vídeo. E também você pode deixar seus comentários, sua pergunta, ou qual lição você tirou para a tua vida dessa leitura do dia de hoje, o que está você aprendendo, né, em relação ao que Deus está falando conosco, né, durante essa leitura diária. Né? E a leitura realmente, a palavra de Deus, ela transforma a gente vai tendo fé em Deus na medida que a gente vai lendo. Então, já deixei os meus recados aqui, eu vou encerrar, né, de forma diferente hoje, né, fazendo uma oração. Né? A gente geralmente ora antes e dá os recados. Como os recados foram dados, até por conta do prazer de a gente tê-la, a Pamela, aqui pela primeira vez, eu vou fazer uma oração, uma breve oração para a gente encerrar, então, a leitura de hoje. Nosso querido Deus, nós estamos aqui perante ao Senhor, podendo ter a oportunidade de mais um dia abrir as Sagradas Escrituras e ler. Ajude assim para nós termos compreensão da sua vontade nessa leitura diária. E eu peço que o Senhor continue nos abençoando, Pai, para que nós continuemos fortes, presentes, sustentados pelo Senhor para completarmos toda essa leitura e, se o Senhor permitir, deixar tudo gravado para que outras pessoas tenham oportunidade de também acompanhar a leitura do Senhor nesse formato, Pai, no formato de nós podermos compartilhar com os vídeos, as pessoas podendo ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Então eu peço a tua bênção especial para todos que aqui passam e acompanham a leitura. Hoje pela Pamela, que está vindo pela primeira vez, que o Senhor abençoe a vida dela, sustente a vida dela, e que o teu Espírito esteja acompanhando ela e todos aqui, Pai. O Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal. No nome santo do teu Filho Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Obrigado, então, por você estar aqui, né? Estar sempre acompanhando. Eu te segui através dos devocionais matinais do metrô. Ah, legal, amém. Que bom, que bom. Que lá também, né, a gente tem um outro trabalho, né, que lá a gente, todos os dias de manhã, né, conforme a prima está falando, a gente faz então as reuniões, né, e cada um tem ali uma escala e cada um pode contribuir trazendo uma mensagem, um estudo, né. Atualmente eu estou fazendo um estudo do Sermão do Monte, né? E esse Sermão do Monte eu fiz um livro pocket que não está aqui na minha mão, está lá dentro. Eu posso te dar de forma gratuita esse livro e fazer ele chegar até a sua mão. Você pode também deixar aí seus comentários, né, no final do vídeo, tentar deixar o seu telefone ou enfim o teu e-mail e de alguma forma a gente entra em contato, pega os seus dados pessoais e te envia esse livro.
tá bom? Que Deus abençoe e, se Deus permitir, então, estaremos concluindo amanhã o livro de Ezequiel, no dia 336 da nossa leitura, e iremos para o Novo Testamento, né? A gente vai ler o livro de Tiago, que é um livro curto, e a gente vai ler alguns pequenos profetas, que chamam que são livros curtos, e encerraremos a leitura, né, em 30 dias do Evangelho de Lucas. A gente vai ver Lucas falando, né, sobre Jesus Cristo. Deus te abençoe, nos vemos então, se Deus permitir, amanhã, né? Então, deixa suas notificações aqui, notificado, quando você se inscrever no canal, para ser avisado aí toda vez que eu entrar aqui ao vivo. Tchau, tchau, um beijo, até amanhã, se Deus permitir.